Fala, amiguinhos, beleza? Então, no material anterior, então na aula anterior, denominei lá aula 1, das lesões corporais, beleza? Aí a gente vai dar sequência, então, a esse material complementar aqui, estudando, né, uma parte da parte especial do Código Penal que não foi abordada em sala de aula, porém, vale a pena, sim, a gente estudar aqui, né, por meio desse vídeo, utilizando da mesma metodologia que eu utilizei na sala de aula, tá bom? Exatamente pela possibilidade de tal conteúdo cair na tua prova. Então vamos lá. Abordamos até aqui, então, do nosso material, um material em PDF único que foi encaminhado, né? Um PDF só, das lesões corporais. Agora a gente vai seguir, então, dos crimes contra a honra. Pessoal, os crimes contra a honra, antecipando, né? Crime contra a honra já é o exemplo clássico, né? Quando eu falo em crime contra a honra, o que que eu lembro aqui, ó? Eu lembro de ação penal privada. Ou seja, são exemplos clássicos esses três crimes contra a honra. Meu Deus, Alessandro, você é uma tiriça, cara. Pelo amor de Deus. Ação penal privada. São exemplos clássicos esses crimes contra a honra de uma situação em que, se eu pratico contra. Eu criminoso, pratico contra você uma calúnia, ou pratico contra você uma difamação, ou pratico contra você uma injúria, artigo 138, 139, 140, respectivamente, o Ministério Público não é o titular da ação penal para entrar com uma denúncia. Ou seja, tudo aquilo que a gente estudou lá em ação penal, em processo penal, né? Sobre a ação penal lá em processo penal, ação penal pública, ação penal privada e as suas espécies. Aqui, pessoal, eu estou falando de ação penal privada nesses crimes contra a honra, no sentido de que você, vítima de uma calúnia, de uma difamação ou de uma injúria, vai ter que contratar um advogado, então, né, para entrar com uma peça. Qual que é a peça, né? Aqui já fazendo até uma revisão de processo penal. Qual que é a peça que inaugura uma ação penal privada? A tal da queixa-crime. Lembra? Ação penal pública inaugurada por denúncia. Ação penal privada inaugurada por queixa-crime. Por meio do ofendido e por meio do seu representante, né? Por meio do advogado. Então, esses são exemplos clássicos, tá? A calúnia e a difamação e injúria que está um pouco mais para baixo. Então, uma primeira observação a respeito dos crimes contra a honra, tá? Como o próprio nome já diz, o bem jurídico tutelado é exatamente a honra da vítima. Então vamos lá, para nossa análise. Calúnia, artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ou seja, a calúnia, pessoal, ela está relacionada a imputar a uma pessoa um fato considerado crime e que você sabe que essa pessoa não praticou. Então, por isso, né, aqui, ó, é elementar, imputando falsamente, tá? Falsamente. Poxa vida, velho, eu sou muito ruim nessa caneta. Tô aprendendo ainda, pessoal, vou ficar craque, tá? Imputando falsamente uma conduta tida como crime. E lógico, para você imputar falsamente, significa que você tem que saber que aquele sujeito que você está acusando não praticou aquele crime, tá? Então você tem a intenção de ofender a honra daquela pessoa. Tipo, em sala de aula eu costumo dar o exemplo, né? Como se um de vocês, alunos, falasse: ah, o Alessandro furtou o notebook aqui do Preparativa, sabendo que eu não furtei, mas com a intenção, né, de praticar, de ofender a minha honra, vocês espalham essa calúnia contra mim. Então, calúnia está relacionado a isso, tá? Imputar a alguém, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Não aconteceu aquele crime, você sabe que não aconteceu aquele crime, mas você imputa. Então, tem que ter um cuidado essa questão da calúnia, porque até nas brincadeiras mesmo que a gente faz, né? Às vezes eu vou lá, falo com você, ah, então fulano me disse tal coisa. E aí você fala, ah, calúnia isso, hein? Não, calúnia não. Calúnia está relacionada à imputação a alguém falsamente, estou imputando falsamente a alguém um fato definido como crime. Outro detalhe importante: o tipo penal deixa bem claro que esse fato é definido como crime. Por quê? Lá nas espécies de infrações penais, ó, a revisão de novo aqui, só que relacionada à parte geral agora. Nas espécies de infrações penais, nós vimos que nós temos como infração penal, que é um gênero, duas espécies, né? Um é crime
que tem como sinônimo o delito, correto? E a outra espécie é a tal da contravenção penal. Contravenção penal. Nossa, Alessandro, mal lembro disso aí, hein? Tem que lembrar, hein? Tem que lembrar. Então, infrações penais, de um lado, crime ou delito, que são sinônimos para a teoria bipartida, né? Teoria bipartida considera que as espécies de infrações penais são crime e delito, de um lado, e do outro lado, a contravenção penal. Então, não se esqueçam dessa situação. Beleza, Alessandro, por que você está falando isso lá da parte geral? Porque a calúnia é imputar a alguém fato definido como crime, tá? Nossa, ativei a caneta aqui sem querer. Fato definido como crimes. Pessoal, esquece o rabisco aí. Eu apertei o botão da caneta aqui sem querer, rabiscou sozinho. Então, se de repente fazer constar, caluniar alguém imputando-lhe falso, na sua questão da tua prova, imputando-lhe falsamente fato definido como crime ou contravenção penal, tá errado. Porque o artigo 138 apenas tipifica a conduta de imputar falsamente fato definido como crime, não como contravenção penal. Beleza? Então, uma observação importante aqui para vocês. Outra situação, dando sequência, na verdade, à análise do artigo 138. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa, e na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, propala e divulga. Ou seja, aquela pessoa que espalha aquela informação inverídica, aquela informação criminosa. Imputaram falsamente a alguém fato definido como crime, você, sabendo que é falsa aquela imputação, propala, divulga, compartilha. Então você responde, né, com base no parágrafo 1º do artigo 138, beleza? E é punível a calúnia contra os mortos. Eu já vi cair uma questão nesse sentido, falando que calúnia contra os mortos seria impunível. Vimos que não, tá? É punível a calúnia contra os mortos, beleza? Exceção da verdade. O que é essa figurinha da exceção da verdade, pessoal? Admite-se a prova da verdade, salvo se, ou seja, a exceção da verdade é você provar, na verdade, que aquela situação que você falou não é falsa, que na verdade é verdade, tá? Então, admite-se a prova da verdade, salvo se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no número 1 do artigo 141, que a gente vai ver mais para frente. E se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Então, a exceção da verdade é você provar que aquilo que você está falando é verdade, que na verdade você não caluniou ninguém. Então, admite-se essa prova da verdade, exceto nessas circunstâncias que a gente acabou de ver, dos incisos 1, 2 e 3. Beleza? Dando sequência, então, vimos o crime de calúnia, temos a difamação. O que é a difamação? Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, tá? Perceba, pessoal, que a difamação não está relacionada a você jogar a alguém uma conduta tida como crime. Então, imputou a alguém uma conduta falsamente, uma conduta tida como crime, é calúnia. A difamação está relacionada a difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E aqui tem uma curiosidade importante, pessoal. Aqui tem uma curiosidade muito importante. Não importa, então atenção, não importa se esse fato que eu estou imputando é verdadeiro ou falso. Então, imagine assim: existe lá fulana que é a garota de programa, e todo mundo sabe. E eu vou lá e com a intenção de difamá-la, eu espalho, ó, fulana é uma garota de programa. Ou com a intenção de difamar, eu falo que fulano é tal coisa. Enfim, sendo verdade, sendo mentira, tá? É difamação. Porque o que se pune aqui é a minha intenção de difamar. Beleza? Então, se cair na tua prova falando que difamação tem que ser um fato falso, que eu tenho que imputar um fato falso, é mentira, tá? A difamação não existe que seja falso. Se eu falar a verdade sobre uma pessoa, mas é uma situação que, com a intenção de difamar, eu estou praticando o crime de difamação, beleza? Qual que é a pena? Detenção de 3 meses a 1 ano. E a questão da exceção da verdade também prevista aqui na difamação, que fala o seguinte: a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público
e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções, tá? E aí o terceiro crime contra a honra que nós vemos, então o terceiro crime contra a honra, viajando, é a injúria. Então são três: calúnia, difamação e injúria. O que é a injúria, pessoal? A injúria consiste em injuriar alguém. É o tal do xingamento, é a tal da ofensa, tá? Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Então, a partir do momento que eu vou lá e xingou seu filha da puta, ô seu corno, ô seu viado, ou não sei o que lá, eu estou injuriando alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. O crime que eu estou praticando, então, né, vamos utilizar essa expressão mesmo para diferenciar das demais. O xingamento configura o crime de injúria, do artigo 140. Então, três crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. Calúnia está relacionada a imputar falsamente a alguém fato tido como crime. O cara não praticou crime e eu imputo falsamente a ele uma conduta criminosa para, né, ofender a honra dele. Difamação. Não importa, então, se a conduta é verdadeira ou falsa, se o fato é verdadeiro ou falso, mas eu utilizo de determinado fato, verdadeiro ou falso, para difamar, para ofender a honra do sujeito. Injúria consiste, então, nesse xingamento, né? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Então, detenção de 1 a 6 meses, tá? É... Parágrafo 1º fala que o juiz pode deixar de aplicar a pena quando? Quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Então, imagina que o ofendido foi lá e provocou ser xingado. Então, o juiz pode deixar de aplicar a pena. O ofendido foi lá e, né, inicialmente começou a provocar os xingamentos, provocou aquela situação. Então, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Também no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria, ou seja, os xingamentos trocados, pessoal. Eu xinguei, você xingou também imediatamente. Estamos diante de uma situação que o juiz pode deixar de aplicar a pena. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua... parágrafo 2º, tá? Tô lendo agora. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Parágrafo 2º fala o seguinte: se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, detenção de 3 meses a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Então tem uma modalidade qualificada, né? Vamos lembrar o que é a qualificadora. Quando você pega aqui, por exemplo, 140 caput, que é a injúria simples, vamos dizer assim, pena detenção de 1 a 6 meses. E quando você pega uma forma qualificada, ela vai ter como característica mudar o mínimo e o máximo. Então, aqui, ó, a forma qualificada, 3 a 1 ano. Quando você vê isso, lá o 121, por exemplo, o homicídio, matar alguém, pena 6 a 20 anos no caput do 121. Quando vai para as qualificadoras do parágrafo 2º, pena 12 a 30. Então, essas são as características de uma qualificadora, tá? Então, fazendo uma revisão também aí relacionada ao estudo do direito penal, beleza? Dando sequência aqui, então, ó. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou deficiência, reclusão de 1 a 3 anos. Pessoal, destaque importantíssimo aqui, vou até marcar de vermelhinho. Importantíssimo, põe um asteriscozão aí. Por que, Alessandro, é importantíssimo? Olha o ano aqui da alteração da lei, pessoal. 2023. Repito, o legislador quer saber se você está atualizado. Então, ó, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou deficiência. Então, a injúria consistiu em religião, condição de pessoa idosa ou deficiência. Você xingou a pessoa por conta da religião, por ela ser idosa ou por ser deficiente. Olha a forma qualificada um pouco mais grave, ó. Pena reclusão de 1 a 3 anos. Então, repito, a situação da reclusão já é uma situação que denota gravidade maior, por quê? Porque detenção não admite regime inicial fechado, já a reclusão admite regime inicial fechado. Então, por isso, você geralmente vai ver pena de reclusão em situações de maior gravidade. Então, essa alteração de 2023
trouxe ao nosso Código Penal, tá? A injúria por razão de religião, condição de pessoa idosa e condição de pessoa deficiente. É uma injúria qualificada, então, que detém o maior apenamento aqui desse crime de injúria. Beleza, pessoal? Então, um asteriscozão em relação a esse parágrafo terceiro. Desculpa. E aí nós temos, na sequência, o artigo 141, que traz as disposições comuns. Tá? Então fala, as penas cominadas neste capítulo aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é praticado contra o presidente da República, ou chefe, ou contra chefe do governo. Aumento de 1/3 contra essas pessoas. Relevante para vocês, ó, contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara de Deputados ou Supremo Tribunal Federal. Então, ó, ressalto, então, o crime aqui, ó, de injúria, se for praticado contra vocês, então, né? Então, vocês, daqui a pouquinho, funcionários públicos, há esse aumento de 1/3, que é uma majorante. Difere da qualificadora, que a qualificadora muda o mínimo e o máximo da pena em abstrato. A majorante tem essa característica de aumentar em proporção, em fração. Aqui é de 1/3 contra funcionário público, beleza? Seguindo, também aumenta na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Ou seja, causas de aumento de pena quando há a facilitação da divulgação da calúnia, difamação e injúria, né? Então, o exemplo clássico dessa situação, o que que é, pessoal? Obviamente é a situação da internet, né? Na presença de várias pessoas, não, mas por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação e da injúria. Então, há o aumento de pena nessa situação também. Ó, mais uma atenção para nós aqui, esse do inciso 4. Por que atenção, Alessandro? Porque é alteração de 2022. Então fala, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto nas hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 140. Então há também essa majoração. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, então, tipo assim, eu paguei alguém para difamar, eu paguei alguém para caluniar, eu paguei alguém para injuriar você, para praticar crime contra a tua honra. Então, desde 2019, portanto, é relevante também a essa causa de aumento de pena. Beleza? Dando sequência aqui, preciso apagar sempre para baixar a página, né? Parágrafo 2º fala: se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da rede mundial de computadores, aplica-se em triplo a pena. Olha que observação relevante isso aqui, pessoal. Triplo da pena nessa circunstância. Então, aplicação em triplo da pena quando? Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades, então, quaisquer modalidades de redes sociais da rede mundial de computadores. Aplica-se em triplo. Então, ouviu falar de crimes contra a honra, tá? Ouviu falar em crimes contra a honra? Na rede mundial de computadores, nas redes sociais, nós estamos falando de uma aplicação de pena em triplo, beleza? E aqui temos também situações que excluem o crime, tá? Excludentes da prática dos crimes contra a honra. Quais são? Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Então, isso aqui acontece, né, com uma certa frequência, não com, né, com xingamentos grosseiros, vamos dizer assim, mas às vezes falar alguma coisa num tom mais grosso num tribunal do júri. Tanto o advogado contra o promotor, quanto o promotor, né, contra o advogado e assim por diante. Então, há essa situação de exclusão de crime quando há ofensa irrogada em juízo, né, pelo debate acalorado que acontece num tribunal de júri, por exemplo, ou numa audiência, não precisa ser tribunal do júri. Então, ó, pela parte ou por seu procurador. Então, não há o crime de injúria nessa situação. Perceba que essa excludente é em relação ao crime de injúria. Então, não fala nada sobre calúnia e não fala nada sobre difamação. Então, não se aplica calúnia e difamação, tá? Estou falando de injúria, beleza? Também não constitui injúria ou difamação punível
A opinião desfavorável da crítica literária, artística e científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, e o conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever do ofício, também não configura. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Então, nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Tem uma observação importante. Então, nos casos do inciso 1 e 3, aquele que, né, pratica a injúria ou pratica a difamação, então aquele que pratica a injúria e pratica a difamação não responde. Porém, aquele que dá publicidade responderia. Pessoal, só corrigindo uma informação aqui importante, tá? Vamos apagar aqui, ó. Na verdade, não se aplica a calúnia e a difamação. A calúnia apenas. Porém, a injúria e a difamação aplica essa situação de exclusão do crime de 142, tá? Então, só para deixar bem claro. Não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar, o conceito desfavorável emitido do funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever do ofício, tá? Então, aqui eu estou falando de injúria e difamação, estou corrigindo. Atenção, estou corrigindo. Por quê? Porque antes eu tinha falado só calúnia, né? Até escrevi ali. Eu tinha falado que essa exclusão do crime se aplicaria só à injúria. Até escrevi ali que a calúnia e difamação não. Mas, na verdade, essa exclusão do crime, como diz aqui o 142, foi uma desatenção minha. Essa exclusão do crime acontece em relação à injúria e à difamação, ou seja, só a calúnia que não. Beleza? Repetindo, as hipóteses de exclusão do crime estão relacionadas à injúria e à difamação. A calúnia, não. Beleza? Então, só deixando bem claro, porque eu não vou refazer nem recortar esse vídeo, né? Só por conta desse equívoco. Então, por isso, essa necessidade de corrigir a informação que foi repassada. Tranquilo? E retratação. Então, o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Então, querelado, que é a pessoa que está sendo acusada, né? Então, retratação. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia, então essa retratação pode acontecer até antes da sentença. Então, se retrata cabalmente da calúnia ou difamação, fica isento de pena. Isso que diz. Então, existe a possibilidade de retratação até a sentença e deixará, tá, isento de pena o querelado. Então, veja que fala cabalmente. Então, assim, o cara vai ter que adotar as medidas necessárias para se retratar numa rede social, na mídia. Ele vai ter que chegar e falar: ó, aquilo que eu falei sobre tal pessoa não é verdade. Isso é uma retratação cabal. Então, até qual momento? Até antes da sentença. Se acontecer essa retratação, ficará isento de pena, tá? Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que praticou a ofensa. Então, utilizou da TV, por exemplo, para praticar a ofensa, a retratação vai ter que ser por meio da TV também. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Beleza? 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. Então, aquilo que eu falei no começo dessa gravação. Quando eu falo, então, somente se procede mediante queixa, o que eu estou falando? Estou falando que acontece, eu estou falando que isso é uma ação penal privada. Então, calúnia, difamação e injúria, ação penal privada. Mas, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal.
Ou seja, nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Então, vamos rever aqui o que diz o artigo 140, parágrafo 2º. 140, parágrafo 2º fala: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes. Então, aqui é uma informação até que eu não tinha passado, pessoal, sobre a possibilidade de acontecer uma injúria por meio de agressões. Então, em violência ou vias de fato. Então, assim, lesões corporais, há o rompimento de vasos, hematomas, escoriações. Vias de fato está previsto lá na Lei de Contravenção Penal. Então, vias de fato é uma contravenção penal. É aquela agressão física que não gera lesões. Por isso, não é um crime de lesão corporal, e sim uma via de fato. Então, existe a possibilidade de praticar um crime de injúria por meio de violência ou via de fato, por meio de um empurrão, enfim, por meio de violência ou via de fato, existe a possibilidade da prática do crime de injúria, ofendendo a dignidade ou o decoro dessa pessoa, então, por meio de violência ou via de fato. Então, o artigo que a gente acabou de ler lá no final fala que nessas situações, tá? Então, nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Por quê? Lesão corporal, né? Lesão corporal no aspecto processual. Então, se a gente for tratar do aspecto processual, então anota aí aspecto processual. Processual. No aspecto processual, a lesão corporal, ela é ação penal pública condicionada à representação. Alessandro, escreve aí, mano. Vocês estão vendo a caneta ruim pra caramba de escrever? Então, ó, o crime de, escreve aí vocês. Crime de lesão corporal é de ação penal pública condicionada à representação. Lesão corporal leve, tá? Que eu tô dizendo aqui. Ação penal pública condicionada à representação. Até porque as demais lesões corporais, aí a gente já entra em ação penal pública incondicionada, tá? Então aqui eu estou falando de lesão corporal leve, que é a única que acaba sendo admitida como modalidade do crime de injúria. Você não vai injuriar alguém cortando os dois braços da pessoa, entendeu? Lesão corporal de natureza grave ou gravíssima não se aplica, não é compatível com a injúria. Então, no aspecto processual, a lesão corporal, puxar a flechinha aqui, ó, leve, ela é de ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. Então, por isso, se é ação penal pública condicionada à representação, não vai se proceder mediante queixa, como está falando aqui. Mas nesse caso, seria mediante denúncia mesmo. É o Ministério Público, é o promotor de justiça, quem teria legitimidade para seguir adiante, tá? Observação importante, já que a gente está falando desse negócio de lesão corporal, tá? Tá pacificado. Observação importantíssima, pessoal. Tá pacificado a situação que envolva, por exemplo, a violência doméstica, situação que envolva a Lei Maria da Penha. Da Penha. A lesão corporal leve, então, Lei Maria da Penha. A lesão leve é de ação. Viu por que eu não escrevo, pessoal? A lesão leve é de ação penal pública incondicionada. Veja a necessidade que se tem de você já ter estudado o processo penal também, né? Para entender esse conteúdo aqui. Então, pessoal, ó, no aspecto. Quando eu falo de lesão corporal, eu não gostei de um de vocês. O Mário, ô Mário, tudo bem? Eu não gostei de você, eu não gosto de você, Mário. Dou um soco no teu olho, só fica roxo lá, mas não te afasta por mais de 30 dias e tal. Lesão corporal leve. Isso é de ação penal pública condicionada à representação. Eu tô falando lá da lesão corporal, tá? Porém,
em ambiente de Lei Maria da Penha, numa circunstância que incide a Lei Maria da Penha, a lesão corporal leve é de ação penal pública incondicionada, ou seja, não precisa ter representação da vítima, passa a ser ação penal pública incondicionada, tá? Então, uma observação assim que seria melhor encaixada até mesmo lá na aula 1, né, que eu falei das lesões corporais, do que aqui, mas de qualquer forma, como consta essa informação aqui nos crimes contra a honra, vale a pena essa revisão. Beleza, pessoal? E aí o parágrafo único, então, diz que procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1, do caput do artigo 141 desse Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código, uma situação assim extremamente processual, né, que a gente estudou em Código de Processo Penal, nas aulas de processo penal. Beleza? Então, pessoal, são os crimes contra a honra, tá? Uma observação importante para a gente fechar esse vídeo relacionado aos crimes contra a honra reside no seguinte fato. Então, crime contra a honra. Nós temos aqui, então, calúnia, difamação, e a injúria. Ou seja, artigo 138, que é a calúnia, 139 e 140. São os 3 crimes contra a honra, tá? O que eles gostam de cobrar na prova, pessoal? E aqui eu vou mudar a cor da caneta para ficar melhor de entender. Eles gostam de cobrar qual bem jurídico tutelado por esses crimes, tá? Então, assim, nós sabemos que os crimes contra a honra, como o próprio nome já fala, do capítulo, né? Tutelam a honra, tá? Então, são crimes previstos no Código Penal para tutelar a honra da pessoa que está sendo ofendida, da pessoa que está tendo a sua honra, então, de alguma forma denegrida, né? A calúnia, difamação, injúria. A partir do momento que eu sou caluniado, a minha honra é afetada. A partir do momento que eu sou difamado, minha honra é afetada. A partir do momento que eu sou injuriado, a minha honra é afetada. Porém, há uma divisão na doutrina, tá? Que divisão é essa? Entre honra subjetiva e honra objetiva. Nossa, Alessandro, o que é isso? Cai em prova, hein, pessoal? Honra subjetiva, objetiva e honra subjetiva. O que é isso? Como eu já antecipei aqui, a calúnia e a difamação, eles tutelam a honra objetiva. O que seria essa honra objetiva, pessoal? Seria o que as pessoas pensam de você. Então, a partir do momento que eu fui caluniado, imputaram falsamente uma conduta tida como crime contra mim, as pessoas vão falar, pô, o Alessandro é ladrão, ele furta coisa, tal, o Alessandro não vai entrar na minha casa, não, o Alessandro não vai dar aula aqui porque ele pega as coisas. Então, honra objetiva está relacionada ao que as pessoas pensam em relação a mim, tá? Então, por isso, a calúnia e a difamação, elas tutelam a honra, mas qual honra? Honra objetiva. Isso cai em prova, tá? Honra objetiva. Já a injúria é um crime que tutela a honra subjetiva. Diferente da objetiva, que está relacionada ao que terceiros pensam de mim, a subjetiva está relacionada ao que eu mesmo penso de mim, tá? Então, a injúria tutela o meu pensamento sobre a minha pessoa. A partir do momento que alguém chega e fala, nossa, Alessandro, você é um otário. E eu falo, nossa, velho, eu sou otário, velho. Alessandro, você é um péssimo professor. Não é uma injúria isso, né? Essa situação. Mas eu vou utilizar outra expressão. Alessandro, você é um professor de bosta, velho. Então, o que eu penso de mim. Então, assim, a injúria, Alessandro, você é um filho da puta. O que eu penso. É uma agressão que está vindo a mim e ofendendo diretamente a minha honra. Entendeu? Então, nós dizemos que a injúria tutela a honra subjetiva no sentido de o que o sujeito pensa dele mesmo, tá? Então, calúnia e difamação, o bem jurídico tutelado, a honra objetiva, injúria, bem jurídico tutelado, a honra subjetiva. Beleza, pessoal? Por hoje eu vou deixar, então, essas 2 aulas apenas, tá? Estamos numa sexta-feira.
10 do 5, 21h07 agora. Eu preciso dar uma descansada. Amanhã eu volto aqui para o escritório também, tem uns trabalhos para fazer. Então, eu queria deixar essas duas aulas aí para vocês acompanharem no material. E no decorrer da próxima semana, então, eu gravo os outros vídeos para a gente completar esse material, para que vocês façam a prova, não nesse domingo, o outro, tendo, né, analisado de fato todo o conteúdo exigido no edital e todo o conteúdo que consta aí nesse nosso material. Beleza? Uma boa noite. Logo aí eu disponibilizo para vocês a aula 3. Provavelmente, eu acho que vai ter algumas aulas ainda separadas em vídeos para não ficar muito longo, né? Então eu vou separar por assuntos. Mas não deixem, tá, de assistir, de acompanhar pelo material em PDF cada uma dessas aulas. Valeu, pessoal. Até a próxima.